Ciao a tutti, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de italiano aqui no canal. Hoje eu vou ensinar para vocês os artigos em italiano. Vamos lá? Começamos com gli articoli determinativi, ou seja, aqueles que fazem referimento a coisas ou pessoas específicas. E nós temos no feminino singular o lá, que é utilizado com nomes que iniciam com consoantes, por exemplo, la casa, la scuola, ou o L apóstrofo, que é utilizado com nomes que iniciam com vogais, por exemplo, l'amica, l'arca. E daí nós temos como exceção palavras que começam com IE, por exemplo, la hiena, que mesmo começando com a vogal I, como está acompanhada do E, não é utilizado o L apóstrofo, mas é sempre utilizado o lá, ok? Esses são os artigoli determinativi no feminino singular. Lá, com nomes que iniciam com consoantes, e L apóstrofo com nomes que iniciam com vogais. Já no masculino singular, nós temos o lo, que é utilizado com nomes que iniciam com Y, X, Z, por exemplo, lo zucchero, que seria o açúcar, ou lo iogurte. É também utilizado com nomes que iniciam com S mais consoante, por exemplo, lo sport. Assim como com nomes que iniciam com GN, PN e PS, por exemplo, lo gnocco, lo pneumatico, lo psicólogo. E, para concluir, aqueles que são utilizados o lo, nós temos os nomes que iniciam com I mais vogal, por exemplo, lo iato, ok? Daí nós temos também o L apóstrofo, que são utilizados com nomes que iniciam com vogais, obviamente, exceto o I mais vogal, que já vimos que é quando é utilizado o lo. E, por último, no masculino singular, nós temos o il, que é utilizado em todos os casos que iniciam com consoante, exceto os da regra do lo que nós já vimos. Por exemplo, il libro, il cane, il gioiello, que seriam o livro, o cachorro, a joia, no caso, joia é masculina em italiano. E daí, essa é a regra. Eu tento, geralmente na gramática eles trazem o lo, eles ensinam o lo por último. Por que eu coloquei ele como a primeira coisa? Porque você aprendendo as regrinhas de quando utilizar o lo, você já sabe que tirando essas regras, sempre que for vogal, L apóstrofo, sempre que for consoante, il. E daí fica um pouquinho mais fácil de lembrar como deve ser a maneira correta para utilizar os artigos no masculino singular. No feminino plural, nós temos o le, que é sempre utilizado, independente se consoante ou vogal. Dá para vocês verem que é uma regra única para os artigos, no caso determinativo, feminino, plural. E daí, como exemplo, nós temos le case, le scuole, le isole, tá ok? Nesse caso, não usa o L apóstrofo, não faz a junção do artigo com as palavras que iniciam com vogais. Se é feminino, vai ser sempre o le. Já no masculino plural, nós utilizamos o li sempre com as palavras que tenham a mesma regra do lo e do L apóstrofo. Por exemplo, gli zuccheri, gli pneumatici, gli alberi, tá ok? Então, a gente pega a mesma regra do lo e a mesma regra do L apóstrofo e, se está no plural, substitui pelo li. Assim como, sempre que for a mesma regrinha do il, a gente, se está no plural, substitui por i. Por exemplo, il libri, i cani, i gioielli, tá ok? Esses são gli articoli determinativi no plural, tanto feminino como masculino. Além dos artigos determinativi, nós temos também os artigos indeterminativi, que são aqueles que fazem referimento a coisas ou pessoas indeterminadas. No caso, nos artigos determinativos, é em relação a algo específico. É a casa, aquela casa. Já nos indeterminativos, é a uma casa em geral, que pode ser qualquer casa, tá ok? Não é específica. Essa é a diferença entre o determinativo e o indeterminativo. É o mesmo que o português.
E daí nós temos no feminino singular, una, que daí fica una casa, una scuola, e se a palavra começa com vogal, é necessário substituir a letra A pelo apóstrofo, ficando un'amica, un'isola, tá ok? Lembra que quando é mais por uma questão sonora mesmo, por isso que eles criaram essa regra, para não ficar una amica, que ficaria um pouquinho estranho, eles unificam utilizando o apóstrofo, então fica una amica. E esse seria o artículo indeterminativo no feminino singular. Já no masculino singular, nós temos o uno, que é utilizado com a mesma regra do lo. Então fica uno zucchero, uno pneumatico, uno iato. E temos o que é utilizado na mesma regra do il e do l. E daí vocês viram que eu evidenciei bastante esse nunca utilizar o apóstrofo. Com o no caso no masculino singular, a gente não utiliza o apóstrofo. Então, mesmo que a palavra comece com a vogal, a gente não vai colocar o apóstrofo entre o e a palavra, tá ok? Isso acontece só no feminino, que na verdade é uma substituição do A pelo apóstrofo. No masculino, não pode ser feito. E daí, como exemplo, nós temos um libro, um cane, um gioiello, um albero, tá ok? Mesmo que na pronúncia existe essa junção das palavras, na escrita não pode colocar no masculino singular o apóstrofo, tá ok? E os artigos indeterminativi não têm plural. Além dos artigos determinativi e indeterminativi, nós temos na língua italiana também os artigos partitivi, que são aqueles que exprimem uma quantidade indeterminada, ou seja, uma parte do todo. Eles são utilizados com nomes não numeráveis e indicam um pouco de no singular e alguns ou algumas no plural. No feminino, nós temos o della ou o del com apóstrofo, que são utilizados o della quando a palavra começa com consoante, e o del com apóstrofo quando a palavra começa com vogal. Como exemplo, nós temos della pasta, della marmelata, dell'ananas, que seria a pasta ou macarrão. No caso, a gente poderia traduzir como um pouco de macarrão. Você não pode dizer um macarrão, dois macarrão, não tem como, né? Então, a gente utiliza della pasta, um pouco de macarrão. Della marmelata, que seria a geleia. E dell'ananas, que seria de abacaxi, ok? Seria um pouco de abacaxi, no sentido que ninguém pede um abacaxi inteiro, mas falando da parte de um abacaxi só. Já no masculino singular, nós temos tanto dello como del com apóstrofo, que são utilizados seguindo a mesma regra do lo e do l apóstrofo. Então, sempre que for lo, nós vamos utilizar o dello, sempre que for o l apóstrofo, nós vamos utilizar o del com apóstrofo, igual no feminino, sendo que aqui, no caso, são com os nomes masculinos. Dello zucchero, dell'arrosto. Lo zucchero seria o açúcar, l'arrosto seria um tipo de comida típica, eu não sei qual seria o tipo de comida no Brasil, qual seria a tradução literal, mas é um tipo de cozinhamento, é um tipo de cottura, como nós falamos aqui na Itália. E também nós temos o del, com um L só e sem apóstrofo, que é utilizado com a mesma regra do il. Então, masculino, nós temos 3 tipos de artigo. Com a regra do lo, nós utilizamos o dello. Regra do L apóstrofo, o del, 2 L's com apóstrofo. E com a regra do il, nós utilizamos o del. Como exemplo, eu trouxe del pane, del formaggio, ou seja, pão e queijo. Já o plural dos artigos partitivi são utilizados também como plural dos indeterminativi. A gente viu, quando nós estávamos estudando os artigos indeterminativi, que eles não têm plural, e como eles não têm plural, vem utilizado os artigos partitivi. E são, no feminino, delle,
delle case, delle isole. Aqui também não tem distinção entre se a palavra começar com consoante ou vogal, não utiliza o apóstrofo, é sempre o delle, tá ok? No masculino plural, nós temos o degli, para a mesma regra de lo, degli alberi, degli psicologi, tanto dell'o como dell'apostrofo, e o dei, na mesma regra do il, dei cani, dei libri. E daí, para a gente encerrar o uso dos artigos, nós temos alguns casos especiais, que são: o fato é que os artigos não são utilizados antes de nomes e ou sobrenomes, exceto se estão depois de um nome comum. Por exemplo, Maria e não la Maria, ou Bianchi e não il Bianchi, ou il poeta Dante, porque como existem o poeta entre o artigo e o nome, né, o nome Dante, nesse caso o artigo ele é consentido. E como vocês podem ver, isso é uma coisa um pouquinho difícil pra gente, que a gente está acostumado a utilizar o artigo antes dos nomes, mas em italiano não é utilizado. Se vocês forem, por exemplo, em Milão, lá o pessoal, por questão cultural mesmo, eles colocam o artigo antes dos nomes, mas não é gramaticalmente correto. Pela gramática, não pode colocar nem antes de nome, nem antes do sobrenome. Mas eles são utilizados antes do sobrenome se é referido a toda a família. Ou seja, se eu estou falando de uma pessoa, porque o que acontece aqui na Itália, isso aí é uma questão cultural mesmo, que é diferente da gente no Brasil, a gente fala da pessoa, quando não é uma pessoa próxima, pelo sobrenome e não pelo nome. Então, existe quando, tipo, aqui eles estão diferenciando quando que fala em relação ao sobrenome com uma pessoa ou quando você está falando de toda a família. Então, se eu falo de uma pessoa, por exemplo, meu sobrenome Dantas, se eu falo, estou falando de alguém específico da família, se alguém está falando de mim, não pode dizer a Dantas, lá Dantas, deve falar só Dantas. Mas se alguém está falando em relação a toda a família Dantas, nesse caso ele vai falar i Dantas, no caso i, que é o artigo no plural, porque está falando em relação a toda a família. E daí, como exemplo, a gente tem, por exemplo, aqui, gli Antenore. Antenore, para quem não sabe, é uma família famosa aqui na Itália pela questão da produção de vinhos. Então, quando eu não posso falar il Antenore para dizer em relação a uma pessoa da família Antenore, mas posso falar gli Antenore porque eu estou me referindo a toda a família. Da mesma forma, i Rossi e não la Rossi. Não estou falando de uma única pessoa da família Rossi, mas estou falando de toda a família. Outro caso especial é que quando no singular, não deve ser utilizado antes dos nomes de membros da família se estiverem depois de um pronome possessivo. Então, como é que eu tô falando minha madre, seria minha mãe, eu não posso falar la minha madre. Eu tenho que falar minha madre sem o artigo. Ou tuo nono, não il tuo nono. Ok? São coisas um pouquinho difíceis pra gente. A gente tem que pegar a mesma prática, porque é algo que a gente faz. Então, como a gente faz no português, a gente tenta traduzir ao pé da letra para o italiano, mas não é correto gramaticalmente, tá? Sendo que quando no singular deve ser utilizado antes de nomes de membros de família, se estiverem depois do pronome possessivo e no diminutivo. Daí, como antes a gente tinha a diferença era falando de uma pessoa da família ou da família inteira. Aqui a diferença a gente está falando o nome normal do parente, né? O nome da parentela, o nome mãe, ou eu estou falando no diminutivo, mãezinha. Se eu estou falando o nome normal, junto do pronome possessivo, minha madre, não posso colocar o artigo. Já se eu estou falando no diminutivo, mãezinha, no caso mamma em italiano, eu tenho obrigatoriamente que colocar o artigo. Lá minha mama, não posso falar minha mama. Tenho que colocar realmente o artigo.
quando antes, quando não era mama, mas era madre, eu não podia colocar o artigo. E daí tem essas diferenças, esses detalhes tão sutis, mas que muda toda a aplicação da regra, né? E daí o segundo exemplo era il tuo nonino. Antes a gente viu que não pode usar o artigo tuo nono, mas como está no diminutivo, tem que usar o artigo il tuo nonino. Ainda falando da parte dos nomes dos parentes, nós temos alguns outros casos específicos em relação a isso. Como, por exemplo, quando a gente utiliza o nome possessivo e a parentela está no plural. Como, por exemplo, eu coloquei ali i miei fratelli, os meus irmãos. Nesse caso, nome possessivo mais parentela no plural, eu tenho obrigatoriamente que colocar o artigo. Assim como se entre o pronome possessivo, desculpa, e o nome da parentela tiver algum adjetivo, como por exemplo, la mia dolce madre. Eu tenho obrigatoriamente que colocar o artigo. Eu não posso falar miei fratelli ou minha dolce madre. Obrigatoriamente eu tenho que colocar i miei fratelli, la mia dolce madre, porque esses casos prevêem gramaticalmente o uso do artigo. Outra regra da parte de casos especiais dos artigos são que eles são utilizados antes de nomes geográficos, como por exemplo rios, lagos, oceanos, continentes, estados, regiões, montes, como por exemplo il Garda. Garda é um lago aqui na Itália, o maior lago da Itália. Il Brasile, l'Ásia, l'Atlântico, que seria o oceano. Então, como são coisas específicas geográficas, o artigo obrigatoriamente tem que ser utilizado. Já quando são nomes de cidades, não pode utilizar o artigo. Não posso falar la Venezia ou la Roma. Eu tenho que utilizar apenas Venezia ou Roma. Não posso utilizar o artigo quando são nomes de cidades. E com nomes estrangeiros, os artigos são utilizados em base à pronúncia, ou seja, seguindo a regra válida para os nomes italianos. Como assim? Shampoo. Shampoo não é um nome italiano. Shampoo a gente pronuncia em português, shampoo a gente pronuncia em italiano. Não é um nome italiano. Então, a gente não vai utilizar a regra do SH porque é escrito com SH. Shampoo, se fosse escrito em italiano, como seria? SC. Então, qual que é a regra do SC? S mais consoante, LO. Então, eu tenho que utilizar o lo shampoo. Mesma coisa com o jazz, no caso, eu tenho que utilizar o il jazz. E, para concluir, com em italiano o H é mudo, assim como no português, é necessário utilizar o apóstrofo. Porque a mesma questão anterior, o hotel, assim como hambúrguer, não são nomes italianos eles também, e a pronúncia não considera o H, considera só como se começasse com a vogal. Então, se começa com vogal, eu utilizo o L apóstrofo, não utilizo um outro artigo. E daí fica um pouco estranho escrevendo, né, esse L apóstrofo hotel, L apóstrofo hambúrguer, mas gramaticalmente é correto, porque vale a pronúncia e não a escrita. É isso, gente. E se você gostou do vídeo, não deixa de curtir. E se ficou com alguma dúvida ou se tem sugestões de novos vídeos, escreve lá nos comentários. Para não correr o risco de perder a próxima aula, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá ok? Nos vemos no próximo vídeo e lá no Instagram, onde eu estou sempre ensinando novas palavras italianas e mostrando um pouco de como que é a vida aqui na Itália.